Olá pessoal, tudo bem? Graças e paz. Estamos voltando aqui para fazer mais um vídeo e mais uma live para vocês, tá? Tudo bem com vocês? Uma noite de bênção e vitória sobre vossas vidas. Bom pessoal, eu estou fazendo agora um novo vídeo, essa nova live, para tentar tirar algumas dúvidas, né? E muita gente carrega muitos anos e fica se perguntando por que isso tem que ser assim? Por que isso tem que ser daquele jeito? E essas dúvidas que eu estou falando estão ligadas a algumas afirmações que nós fazemos às vezes como pregadores, como pastores. Nós falamos algumas coisas e tem pessoas que ficam indignadas. Tem pessoas que falam assim, poxa, por que a Bíblia me chama de pecador? Por que os crentes dizem que se eu morrer em pecado eu vou para o inferno? Então são dúvidas que muita gente tem quando o assunto é sobre essa coisa de pecado, tá? Então outras perguntas como, por que Jesus, Deus não é onisciente, onipresente, ele não é presciente? Então por que Deus não destruiu o diabo logo? Não acabou com o infeliz? Por que Deus teve que mandar Jesus vir morrer como homem? Então, são essas dúvidas que eu vou tirar de vocês agora, tá bom? Ou vou tentar tirar. Muito obrigado aí pelos likes, pelas curtidas. Fico grato ao carinho de vocês. Bom, pessoal, deixa eu me explicar por que o homem é chamado de pecador. E mostrar para vocês, ensinar para vocês a diferença entre o homem eu, o homem você e o homem Adão. Ué, nós não somos descendentes de Adão? Sim, nós somos descendentes de Adão. Mas, por que Adão é chamado de pecador e o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Vamos lá para o princípio? Então, quando eu falo em princípio, o livro que vai nos tirar essa dúvida é justamente o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Se você quiser saber da criação do universo, aí é outro livro. Vai lá para o livro de Jó. Jó explica direitinho sobre a criação do universo, criação dos anjos. Ezequiel vai falar sobre a criação dos anjos, a queda de Lucifer e por aí vai. Mas o livro de Gênesis vai falar sobre a criação no mundo vegetal, ou seja, no nosso planeta. Então, o capítulo 1 de Gênesis, ele vai só começar dizendo assim, ó, Bereshit bara Elohim. Então, Bereshit no hebraico quer dizer princípio, ou no princípio. O verbo bara é o verbo usado por Deus na Escritura Sagrada, quando a criação é feita a partir do nada. Então, tu imagina, é como se fosse mágica. Não tem esta capa. Aí eu digo, haja uma capa. Do nada ela apareceu. Então ninguém tem esse poder desse verbo bará. Somente o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra. Então está escrito lá, Bereshit, no princípio, bará criou do nada, Elohim. Fala dos nomes de Deus, né? Nós sabemos que o nosso Deus, ele é trino. Não é um Deus com três cabeças, alguns pensam, não. Ele é trino, são três seres distintos, que a mente de um é a mente do outro, não existe segredo para eles, tá bom? Então é assim que a gente vai entender a triunidade de Deus, tá bom, pessoal? Mas o assunto aqui agora, no momento, é por que o homem é citado de pecador. Por que Adão pecou e quem responde sou eu. Por que Eva, a serpente, foi testar ou tentar Eva e não tentou Adão primeiro? Essas dúvidas eu vou te tirar agora. Se prepare. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui. No Gênesis capítulo 1, versículo 27, que é o texto que vai falar sobre a criação do homem, está escrito assim, ó. E criou Deus, o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, no capítulo 1, verso 27 de Gênesis, da criação, nós vamos ver a Bíblia dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que existem umas regras de português aqui.
que a gente tem que obedecer, então a gente faz confusão. Que homem Deus criou? Tem gente que fala que foi uma criação humana pré-adâmica, ou seja, criada antes de Adão. Não foi. Até porque, se você observar, olha o artigo que está assim, ó. E criou Deus o homem. Então é um artigo definido. Não está no plural, os homens. O homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Quem é esse homem que Deus criou aqui? Pois bem, ele tem um nome é chamado por nós de Adão. Seu nome traduzido quer dizer vermelho. Eu não vou entrar nem no contexto aqui dos significados dos nomes de Adão no hebraico. Vamos só entender o seguinte: Deus criou Adão, é o que o texto está dizendo aqui. O pronome vocês viram lá, está no singular. Ele não criou vários homens, ele criou um homem, o pronome está no singular, chamado e chamou de Adão. Aí o que você vai observar? Quando Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não foi criado no pecado. Ele foi criado de uma forma pura, de uma forma santa, de Kadosh, de uma forma diferenciada. O homem foi criado desta forma. O homem quem? O homem Adão. Então, tem muita gente que fala assim, então por que Adão pecou? Adão pecou, pessoal, porque ao criar o homem, Deus não fez como Elon Musk faz. O Elon Musk, ele cria suas máquinas, seus robôs, e dá a eles a inteligência que ele quer. Aqui não. Quando Deus criou o homem, quando fala sua imagem e semelhança, não é a aparência física, mas é a capacidade, o intelecto de poder criar, decidir, entendeu agora, e ser quem ele quer ser. Então aqui está dizendo imagem e semelhança de Deus, quer dizer, um ser que foi criado com inteligência própria. Deu para entender? Não é um robô aqui. Não é um clone de Elon Musk. Não. Não é essas inteligências artificiais que temos aí, não. Não. Aqui foi um homem com a capacidade e o poder da escolha. É por isso que Adão ficou propício ao pecado. Então, no capítulo 1, nós vamos ver Deus criando o homem perfeito. A imagem e semelhança de Deus, Deus o fez. Ainda tem um complemento no texto que fala assim, ó, macho e fêmea. Ou seja, já vem predefinido por Deus quem vai ser homem e quem vai ser mulher. Está na genética isso. Cromossomos X e cromossomos Y. Não vai esquecer esse detalhe, tá bom? Já vem predefinido quem vai ser macho e quem vai ser fêmea. Só que aqui, o capítulo 1 de Gênesis, Moisés aqui, que escreveu o livro muito depois de tudo ser sido criado, Moisés aqui ele está narrando o que Deus fez. Quando aparece aqui macho e fêmea, vamos entender que o capítulo 1 ele é um resumo sintetizado do que o restante do livro vai descrever. Então, no capítulo 1, Moisés está fazendo aqui uma alusão a tudo que foi criado. Já do 2 em diante, Moisés agora vai especificar como as coisas foram acontecendo. É aqui que muita gente erra. Quando veio e criou o homem, macho e fêmea, o pessoal lê isso aqui, vai entender que já existia uma criação pré-adâmica. Não existia. Esse criou de Deus aqui, quando aparece, e criou Deus o homem à sua imagem, se você for olhar, 3 vezes aparece o verbo bará no Gênesis 1. E uma delas está na criação do homem. Está dizendo que o homem não foi criado de uma forma evolutiva, de uma forma que já existia, não. Ele foi criado através do bará, poder sobrenatural de Deus. E aqui, o pronome eu já disse. Qual é a função do pronome? Né? A palavra pronome do latim. Qual é a função do pronome? É substituir o sujeito e o predicado de uma frase. Ou seja, quando eu falo, ele criou os céus. Quem é ele?
Deus. Então a função do pronome é substituir. Nós temos os pronomes oblíquos, pronomes pessoais, pronomes de posse, de tratamento. Não vamos parar com isso aqui, que não é aula de português. Eu só fiz menção para facilitar o teu entendimento. Então, aqui o pronome está no singular. Deus criou um homem chamado Adão. Por que Adão pecou? Eu já expliquei. Porque Deus deu a Adão a capacidade de escolher, de decidir. Ele não foi um ser robotizado. Ele foi um ser com intelecto, com sabedoria, capacidade e poder de decisão. Agora, vamos explicar agora para vocês, a parte já foi, né? Vamos explicar agora por que o diabo foi tentar a Eva e não Adão. Vamos explicar. Capítulo 2, verso de número 14, verso de número 16, perdão. Capítulo 2 de Gênesis. Agora Moisés está explicando aqui como as coisas aconteceram. Já não é mais aquele resumão lá da frente, não. Ele vai explicar como as coisas aconteceram. No capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 16, está escrito assim, é um capítulo 2, verso de número 16, tá? Vai estar escrito assim para vocês entenderem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Veja bem, ele ordenou. Aqui nós temos o quê? Uma coisa que está no imperativo. Ele ordenou, ele deu ordem. Só que se você for observar, nesse ordenou Deus, aqui nós temos, são três formas de vontade de Deus. A primeira forma é chamada de vontade soberana, vontade predominante, vontade absoluta. É aquela vontade que Deus determina e nada vai poder mudar. Por exemplo, os finais dos tempos estão acontecendo. Foi predito lá atrás. Alguma coisa vai mudar os fatos escatológicos? Não, porque já foi predeterminado por Deus. Ok, pessoal? Tá dando para entender isso aí? Então, na vontade soberana de Deus, ela diz assim, olha, não comerás de toda da árvore da ciência do bem e do mal. No versículo 17, ele diz assim, ó, de toda árvore comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, se você observar, isso é regra de português. No versículo 16, ele está ordenando que não coma. Já no versículo 17, aparece a segunda vontade de Deus. Nós chamamos de vontade permissiva. Olha que mudou a oratória. Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Ainda está a ordenança. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, ó, a minha ordem é que você não coma. A minha ordem é que você evite, você me obedeça. Mas eu não vou tirar a árvore daqui, não. O final, você decide. A decisão ficou com Adão. Então, como é chamada essa decisão? Essa decisão nós chamamos de forma atualizada, embora não tenha um texto escrito no português, a palavra, o vocábulo, nós chamamos de livre-arbítrio, ou seja, liberdade ou poder de decisão. Então, como eu falei, nós não fomos criados seres robotizados. Nós fomos criados seres pensantes, com raciocínio, com intelecto, com capacidade de pensar e decidir. Inclusive, nós temos algo que os animais não têm. Domínio o homem sobre tudo e sobre todos. O animal tem o instinto. Nós temos a inteligência. Ok, pessoal? Nós temos a inteligência. É diferente. Agora eu vou explicar aqui agora. Já aprendemos aqui que Deus tem a sua vontade soberana, intencional, proposital. Deus tem a sua vontade permissiva. Agora eu vou mostrar aqui por que o diabo foi tentar a Eva e não Adão primeiro. Vou explicar para vocês. Tá preparado para isso? Tá dando para entender? Tá gostando? Dê um like aí, um ok, para que eu possa dar andamento no ensino e avançar mais um pouquinho, porque ainda temos muita coisa para falar.
Se você consegue entender, sim. Se tiver dúvida, faz uma perguntinha aí. Eu vou dar um breakzinho, dou uma parada e tento responder, esclarecer você. Vamos lá então. Já que ninguém se manifestou, eu vou tocar o barco. Vou continuar na navegação, tá? Vamos lá. Por que Satanás foi tentar a Eva e não Adão? Eu vou explicar para você agora. Se você observar, pegar sua Bíblia na sua casa, em Gênesis capítulo 2, você vai ver no versículo 16 e 17, Deus falando para que o homem não coma da árvore. Aí o que acontece? Há uma separação, na sua Bíblia você pode falar isso, há uma separação do versículo 17 para o versículo 18. Depois dessa separação, o que você vai ver lá? Vai ver escrito assim, ó, Deus criou a mulher. Olhe, observou que na explicação que eu dei no princípio lá, está escrito Deus criou a mulher, o homem e a mulher, macho e fêmea, mas aqui já está dizendo que Deus criou a mulher aqui agora. Por isso que eu expliquei. O capítulo 1 que nós lemos lá, Moisés fez um resumo. Do 2 em diante, ele vai dar explicação, ele vai narrar como é que os fatos aconteceram. Você vai matar daqui a pouquinho, quando eu começar a explicar, você já vai entender por que o diabo foi tentar a Eva e não Adão. E o que eu estou falando é bíblico. Está na Bíblia, eu estou te mostrando. Não é o que eu acho. Guarde uma coisa com você. Se eu tenho um pensamento, isso é uma coisa minha. Se esse pensamento amadurece, ele vai virar uma ideia. Se essa ideia amadurecer mais, ela vai virar uma tese. Se ela virou uma tese, eu tenho que ter o quê? As causas para poder manter a tese. Então, o que eu sempre falo é o seguinte para os meus alunos seminaristas: cuidado com o pensamento, com o eu acho, eu penso que é, eu acredito que seja. Na Bíblia não tem eu penso, eu acho. Aqui nós não queremos achólogos, queremos teólogos, homens com sabedoria e direção e temor ao Espírito de Deus. Então, o que eu achar, se eu quiser ensinar que 2 mais 2 é 5, o problema é meu, prove. Então, eu sou um professor de teologia muito chato, bem ceboso. Entendeu? Bem ceboso. Porque eu não estou me interessando, não importo com o que fulano acha, com o que fulano pensa ou diz. Tem que haver o contexto bíblico. Tem que haver os textos posteriores, além que confirme aquilo que eu estou ensinando. Eu estou dando os textos para vocês e vou mostrar mais. Tá legal? Então, se você observar, no versículo 17, Deus falou com Adão. Eva ainda não existia, senhores. Viu agora? Não é fácil para entender? Então, ninguém sabe quanto tempo passou-se do versículo 17 para o 18. Quando Moisés foi escrever, o tempo já tinha passado. Então, ele foi escrevendo como se fosse uma história. Só que ele não especifica aqui quantos anos se passaram depois que Deus falou a Adão para não comer do fruto, para Eva passou a existir. Eu vou te mostrar isso aqui no texto. Observe o que é que diz o versículo 18 do capítulo 2. Diz assim, ó: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que seja como diante dele. Se você observar, quando Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, por que Deus falou isso? Dá-se a entender claramente que esse período de solidão do homem começou a afetar o seu comportamento. Mas Deus não sabe tudo, pastor. Deus não sabe o futuro. Por que Deus botou logo Eva na hora para evitar isso? Não. Eu vou te explicar por que Deus não fez isso. Deus não fez isso por quê? Porque a gente só valoriza o que não tem. Essa solidão de Adão foi um tempo preparatório de Deus para que quando a mulher chegasse, houvesse recepção, uma boa recepção, uma alegria, uma festa, um prazer, porque o homem agora não estaria mais só, tinha uma mulher para conversar com ele. Então você já deve ter matado a pau. Por que Satanás
Ele foi tentar a Eva e não Adão. A resposta está aqui, gente. Só não vê quem não quer. Porque quando Deus falou de toda a árvore do jardim tu comerás livremente, ele falou a Adão. Eva ainda não existia. Vou te dar mais outros conceitos aqui teológicos para você entender. Outros argumentos. Se você prestar atenção, Eva sabia pela boca de Adão. Mas Eva não tinha ouvido Deus falar com Adão. Tá dando para entender? Então, isso pode ter sido o maior argumento de Satanás para que Eva cedesse o pecado. Eu vou te provar aqui, biblicamente, teologicamente. Se você observar, quando Eva comeu do fruto, ela não viu que estava nua, porque naquele momento, a dispensação que eles viviam era chamada de dispensação da inocência. O sexo ali, quando passou a existir, não era libidinoso como hoje. Era procriativo. Fazia-se sexo para reproduzir. Hoje não. Hoje se faz sexo por prazer, por tara, por tesão. Me desculpe o português pejorativo. Mas às vezes tem que falar assim, porque algumas pessoas não conseguem entender as coisas direito. Então, se você observar, Eva comeu do fruto, ela não viu que estava nua. Ué, não tinha percebido isso. Pois é. A Bíblia se responde com a Bíblia. Então, ela comeu do fruto, não percebeu que estava nua, trouxe para o marido. Se você observar, não é somente não ter percebido que não estava nua, que estava nua. Ela não sentiu, não houve efeito nenhum. Nenhum efeito. Deus não se manifestou, a terra não tremeu, não aconteceu nada. Ela comeu do fruto e não aconteceu nada. Aí você me perguntaria, você é inteligente, pastor Esdras, por que não aconteceu nada? Eu vou te explicar. O pecado, meus irmãos, o pecado, ele é um ato de consciência. Pegou agora? Vale um like aí? Se você for para o livro de Judas, de Lucas, o doutor Lucas, né, o evangelista Lucas, ele menciona assim, ó, porque Deus, para mostrar a sua misericórdia, não levará em conta o tempo da ignorância. Por que Eva comeu, querido, querida que está me ouvindo, e não viu que estava desnuda? Por que não aconteceu nada? Por que o céu não brandou? Por que Deus não falou? Por que ela não sentiu efeito nenhum? Porque Eva não tinha consciência do pecado. Ela sabia pelo que Adão falou, mas Deus não tinha falado com Eva. Eu vou te provar agora para te mostrar bonitinho. Quando Adão viu Eva chegar, que Eva lhe ofereceu fruto, ele também não viu Eva sofrer nenhuma deformação, deformidade, ou não viu Deus falar nada. Ele pode, não estou dizendo que seja, eu não gosto de suposição, é porque eu acho, entendeu? Ficar botando, não gosto. É texto, é Bíblia, não tem conversa mole. Quem me segue, eu sou assim, se não quiser seguir, não tem problema nenhum. Mas o meu contexto bíblico, meu ensino bíblico, minha aula é desse jeito. É Bíblia. Tem um texto para afirmar? Tem. Não tem? Então esquece. Eu não quero saber disso. Não me importa isso. O que eu acho não importa. Observe que eu não estou botando o que eu acho. Estou só falando com baseamento bíblico. Se você olhar, quando ela chegou, Adão não viu nenhuma mudança. Mas no momento que ele comeu do fruto, aí a consciência aflorou. Não só ele, mas Eva viu que também havia pecado. Fechou agora? Porque Deus, para mostrar a sua misericórdia, não levará em conta o tempo da ignorância. O pecado é estado de consciência. Se você quiser outro texto, eu poderia botar vários textos aqui. Se você quisesse outro texto, eu poderia te dar Ezequiel capítulo 3, verso 16. Deus fala assim, filho do homem, eu te coloquei como profeta e atalaia. Se eu te disser, vá até a casa do ímpio e diga para ele se arrepender de seu mau caminho, se tu não fores, de ti eu requererei a alma dele.
Mas se eu disser, tu fores, e ele não ouvir, ele dará conta de si, mas tu livraste a tua alma do inferno. Ele está falando aqui do ímpio, do homem que é incrédulo, que não crê em Deus. Agora, eu vou mostrar ele falando agora do homem que conhece a Deus. Depois assim, se eu te disser, filho do homem, depois Deus fala assim, ó, se eu te disser, filho do homem, vai à casa do justo e diga para que ele se arrependa do seu caminho. Se tu não for de ti, eu darás conta da alma dele. Mas se tu fores e ele não ouvir, eu colocarei tropeços no seu caminho. Observe, tratamento diferente entre o ímpio e entre o justo que entrou em pecado. O ímpio, como ele é ignorante, você vai lá, fala para ele. Deus não vai falar que vai botar tropeço. Mas por que bota tropeço no caminho do justo? Porque o cara erra porque é sem vergonha, é safado. Mas ele já sabe o que é certo e o que é errado. Então aí nós vamos aprendendo que o pecado é estado de consciência. Então, expliquei para vocês por que o diabo não foi a Adão diretamente. Porque Adão tinha consciência do pecado. Ele foi a Eva, porque por ter sido criado depois que Adão, Eva não sabia, ela não tinha a consciência do pecado, ou seja, ela sabia pela boca de Adão, mas ela não tinha essa consciência tão real como Adão tinha, por Deus ter falado diretamente para ele. Deu para entender, pessoal? Fechou? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra cláusula aqui para a gente fechar o balão, tá? Uma pergunta que muita gente me faz. Pastor, se Deus sabia que ia acontecer tudo isso, por que Deus não acabou logo com o diabo, não fez tudo isso? Eu vou explicar a vocês por quê, pessoal. Você sabe por que Deus criou o homem? Você tem noção? Não. Eu vou te explicar por que Deus criou o homem. A criação do homem foi uma ação de Deus para vergonha e castigo do diabo. Que isso, pastor? Eu vou te provar. Lá atrás, antes do homem ser criado, um querubim ungido para proteger, que compartilhava, vivia numa esfera celestial, junto a Deus, com acesso à presença de Deus, chamado Lúcifer, portador de luz. Ele caiu, ele pecou, e aí o que é que aconteceu? Entendeu? Ô, irmã, eu posso participar assim no podcast, tá? Agora nesse momento, quando terminar a aula, a gente vê isso aí depois. Te mando meu contato, tá bom? Então, pessoal, por que Deus criou o homem para vergonha do diabo? Vou te explicar por quê. Se você observar, Lúcifer também tinha livre-arbítrio antes da queda dele. Que isso, pastor? Eu vou te provar. Se você for para Ezequiel capítulo 28, versículo 16 em diante, você vai ver a Bíblia dizendo assim, ó: perfeito eras no teu caminho, ó querubim protetor, no meio das pedras afogueadas tu andava. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia que foste criado, até que achou-se iniquidade em ti. Se você observar, ó, mas, entretanto, portanto, porém, até que, essas expressões do vocábulo português, elas são condicionais. O que eu estou dizendo para os senhores? Eu estou dizendo para os senhores que antes da queda de Lúcifer, os anjos também tinham liberdade. Ó, fala assim, ó: perfeito eras no teu caminho, até que, ou seja, até que você levou o teu coração e tu pecaste. Então, o que nós estamos aprendendo aqui em Ezequiel 28? Que quando os anjos foram criados, havia a liberdade de escolha, assim como o homem tinha. Porém, a queda de Lúcifer tirou dos anjos esse direito de liberdade de escolha. É por isso que a gente sempre fala que anjo só obedece à ordem de Deus, não obedece à ordem de homem. Isso é bíblico. É por isso que eu sempre falo também que
Os anjos, quando Deus manda, vá lá, faça isso, irmão, não tem jeitinho, não tem conversa. Diz o texto lá, vós, ministros seus, em Salmos, que cumpris a sua vontade e o seu beneplácito. Ou seja, Deus, quando manda você fazer alguma coisa, você tem a opção de fazer ou não. Um anjo, não. Se Deus manda, olha, se a mula não para Balaão, o anjo ia matar ele. Porque ordem dada por Deus a anjo, os anjos não ponderam, eles cumprem. São ministros de Deus e vêm para cumprir as suas ordens e o seu beneplácito. Então, antes da queda de Lucifer, os anjos tinham direito, mas depois da sua queda, não. Se você observar, por que Lucifer pecou uma só vez e já foi varrido do projeto celestial? Já saiu do número de medidas de anjos. Por quê? Por que a criação do homem, pastor, é uma vergonha para o diabo? Por que o homem peca e Deus não condena logo, não fulmina logo? Eu vou explicar para você. Por que Lucifer foi logo condenado e não tem mais salvação para ele? Porque Lucifer pecou sabendo, conhecendo, convivendo, testemunhando. Entendeu? O homem não. A fidelidade do homem a Deus é por fé, não é por ver. Oh, glória, coisa linda. É por isso que quando o diabo tenta você e você não cede, opta pelo teu livre-arbítrio, obedecer a Deus, é como se Deus estivesse falando para ele, tá vendo só? Te criei um ser poderoso, ungido, te dei proteção para vencer, para ser um guardião. Você me via, convivia e falhou. Ele é limitado, ela é limitada. Oh, aleluia. Oh, glória. Ele é limitado, ela é limitada. Eles não me veem, não convivem comigo nos céus, mas mesmo assim são fiéis e têm temor. Entendeu agora? Aí eu explico para você por que Jesus teve que vir como homem. Vamos entrar no segundo outro assunto. Mas aqui eu estou mostrando para você. Ainda falando sobre essa questão de consciência. Lucifer pecou e foi logo consumado, porque ele era consciente do seu pecado. O diabo foi a Eva, por quê? Porque Eva não tinha consciência do pecado, ela ouviu da boca de Adão. Eu já expliquei tudo isso. Quem não assistiu no começo a live, fica tranquilo, eu vou salvar e vou republicar a live de novo no meu TikTok. Aí você pede para me adicionar e vai seguindo os estudos aí. Tem muito estudo para dar. São quase 40 anos aí lecionando, dando aula em seminário, pregando em eventos, não querendo glamour, porque eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para levar o pecador ao arrependimento pelo ensino da palavra. Tá bom, pessoal? Então aí estou explicando para você que Eva foi tentada e não Adão diretamente. Eu já expliquei, porque Eva não tinha consciência do pecado. Agora, outra pergunta que me fazem sempre. Por que Jesus teve que nascer como homem? Eu vou explicar agora. O problema é que a partir do momento que, olha, o Adão do capítulo 1, versículo 27, era um ser semelhante a Deus, sem pecado. Tá entendendo o estudo? Se estiver entendendo, dá um joinha para que eu possa ter certeza, convicção de que eu estou ensinando, não estou perdendo meu tempo, vocês estão entendendo o que eu estou falando. O Adão de Gênesis 1 e 27 foi um ser criado, um homem criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, um homem sem pecado. Depois que ele comeu do fruto, veio o pecado. O pecado trouxe consequência a limitação, a morte, a velhice, o enfado, a canseira e outros malefícios que no outro estudo eu vou explicar. Até o planeta sofreu com a queda, com o pecado de Adão. Já expliquei que o pecado aconteceu, se fechou quando ele comeu do fruto, né? Eva comeu, até então não aconteceu nada. Estou vendo muita gente plugada aí. Tem bastante gente assistindo. Espero que depois você compartilhe o vídeo, convide alguém que gosta de estudo bíblico, aprender um pouquinho mais aí com a gente aí e eu com vocês. Agora vamos explicar outra coisa aqui. Veja bem, em Gênesis 1 e 27, Adão foi criado perfeito. Era um homem sem pecado. Em Gênesis capítulo 3, Adão peca.
Agora, veja a diferença de Adão agora aqui e a nossa diferença com relação a Gênesis capítulo 27. Em Gênesis, capítulo de número 5, agora eu estou em Gênesis 5, versículo de número 3. Olha o que é que diz. Gênesis, versículo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 3? Melhor, né? Diz assim, ó. A genealogia, ou seja, a descendência de Adão. Olha só, o que é que diz? Este é o livro das gerações de Adão. A genealogia, né? No dia em que Deus criou o homem, olha o que diz o versículo 1. A semelhança de Deus o fez. Olha, no versículo 1, está sendo lembrado o dia que Adão foi criado. Estão dizendo aqui que Adão foi criado a imagem e semelhança de Deus. Está dizendo aqui. Olha o que diz o versículo 2. Macho e fêmea os criou. Deus criou tanto Adão como criou Eva. Ambos tinham pecado? Não. Adão criado de um jeito, Eva de outro, mas até então o pecado existia. Aí vem aqui, ó. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, vermelho, ou Rodama, né? Monte sangue, terra e sangue, seria a tradução. No dia em que foram criados, ó. Esse for é o verbo no passado. Nunca esqueça na interpretação do texto de respeitar a regra de português. São de interpretar tudo errado. Então veja que tudo que ele está falando aqui está ligado ao quê? Ao passado. Agora vamos ver aqui o que aconteceu no presente de Adão aqui, já no momento, nesse momento histórico de Adão, da sua vida, naquele presente momento. Olha o que diz o versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Observou que agora mudou aqui? Prestou atenção, não? No versículo 1 e versículo 2, fala da criação do Adão perfeito e Eva lá, criada à imagem e semelhança de Deus. Já no versículo 3, menciona Sete aqui, né? Como o filho, a imagem e semelhança de Adão. O que tem diferente nisso, pastor? O que tem diferente nisso é que é por isso que a Bíblia diz, Paulo fala assim, ó, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem o pecado será aniquilado. Quando Paulo fala por um homem entrou o pecado no mundo, ele está dizendo que a partir do momento que nós herdamos o DNA de Adão, todos nós fomos feitos pecadores. Agora já não tem mais um Adão sem pecado aqui. Porque eles não pecaram, não mostrei para vocês, não cometeram o pecado original, quando comeram do fruto proibido. Então, agora Adão não é mais a imagem e semelhança de Deus. Ele é a imagem e semelhança de quê? Do pecado. E por que o senhor está falando? E por que a gente diz que o homem é a imagem e semelhança do pecado? É porque Adão foi criado a imagem e semelhança de Deus. Só que aqui não fala criação, fala geração. Adão foi criado, Eva foi criada. Mas Sete foi gerado. Caim foi gerado. Abel foi gerado. E foram gerados de quem? Do ventre de uma mulher e de um homem pecador. Ou seja, a partir do momento, desde Adão e Eva, todo homem é citado como pecador. Mostre-me isso na Bíblia. Eu vou mostrar para você agora. A Bíblia fala assim, Paulo fala nas suas cartas lá, né? Ele diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Outro texto fala assim, ó, pois olhando Deus do céu para a terra, não viu um justo sequer. Ou seja, por causa do pecado de Adão, não só comprometeu o planeta, ele e Eva. O pecado de Adão, senhores, amaldiçoou toda uma raça. Todos nós, nascidos da descendência de Adão, a Bíblia nos chama de pecadores. E Adão, depois que pecou, perdeu a imagem e semelhança de Deus e transformou-se a imagem e semelhança do pecado. Você fala assim,
Poxa, pastor, tá falando que eu sou pecador, o senhor me conhece? Eu estou falando aqui do pecado original, chamado de pecado involuntário, pecado congênito. O que é isso? É um pecado de descendência que nós herdamos por termos vindo de Adão. A Bíblia coloca todo homem nascido de Adão como pecador. Por que Jesus... Agora você já entendeu, você vai entender agora. Por que Jesus teve que vir como homem para poder vencer o pecado? Porque se ele viesse como Deus, não teria valor, não teria efeito. Ele teve que vir como homem, porque quem pecou foi um homem. Como não havia homem para fazer isso, Paulo disse, né? Olhando do céu para a terra, não viu justo sequer, Jesus teve que se despojar de toda a sua glória divina, de todos os seus atributos divinos, quase que todos, e vir em forma de homem para poder nos salvar dos nossos pecados. Eu tenho um presente para te dar. Está no Salmo 51, versículo 5. Diz assim, ó. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi dizendo assim, olha, todo homem nascido de mulher já é gerado um pecadorzinho. Isso aí, pessoal. Mas existe uma diferença. Uma criança recém-nascida, uma criança que não tem um caráter formado, não tem a sua consciência de pecado formado, ela se morrer vai para o inferno? Não. Não. Isso aí, cada pessoa, pela sua educação, temperamento, lugar que vive, pela sua natureza, cada pessoa vai despertar sua consciência dentro da sua condição psicológica, mental, sentimental. Então, você pode ter uma criança de 8 anos com pensamentos maliciosos e pode ter uma adolescente de 16, 17 anos que é igual criança. Por quê? Porque vai depender do caráter, da educação, vai depender da consciência, do que ele sabe, do que ele conhece, do que ele aprende. Deu para entender, pessoal? Aí seria uma outra aula sobre antropologia, que eu darei para vocês mais para frente. Então, se você gostou do estudo, está gostando, dá um joinha, passa a me seguir. Eu sou pastor aqui do estado do Rio de Janeiro. Hoje não pastorei igreja, mas já fui pastor presidente. Hoje eu trabalho, né, secularmente, na vida cotidiana. Sou oficial da Marinha Mercante, eu trabalho, casado, 3 filhos, 5 netos, pregador, professor de teologia. Então, se você desejar, se quiser, lógico, não é obrigado a nada, eu não estou cobrando para fazer nada disso, eu estou ensinando para esclarecer as pessoas, porque para isso fui chamado. Se você quiser, manda aí um convite, venha nos seguir e está aprendendo cada dia mais e mais um pouco de Bíblia, tá bom? Não vou só ensinar, mas tenho certeza que aprenderei com vocês também. Então, fico com essas dúvidas aí que foram tiradas, espero que tenha sido de valia, de utilidade, que eu possa ter te ajudado, pelo menos hoje, a conhecer um pouquinho mais. Perdoe-me a minha dicção, né? Eu não tenho um português muito apurado, ainda carrego ali aquela mania de nordestino. Eu sou natural de Recife, nasci e me criei lá, mas hoje moro há 40 anos no Rio de Janeiro. Aqui casei, constituí família e aqui eu tenho servido a Deus. Estudo a Bíblia até hoje, nunca me cansei e tenho fé em Deus que nunca vou cansar de estudá-la. E a gente vai assim compartilhando conhecimento. Que Deus a todos abençoe, compartilhe a live, convide pessoas a mais a participar. Estaremos fazendo outros assuntos aqui, outros temas. Hoje nós falamos sobre o Adão sem consciência do pecado, o Adão com consciência. Falamos sobre o pecado, né, de Adão e Eva, pecado original congênito. E falamos aqui também sobre a descendência de Adão e a descendência, a nós como descendentes de Adão somos pecadores, eu expliquei. E eu quero só pedir a você para que você não esqueça. Quando eu falei que em Adão todos nós somos pecadores, chamamos isso de pecado involuntário. Existe uma matéria chamada martiologia,
É uma matéria teológica do curso básico, você já começa a aprender sobre a marteologia, né? Que é a doutrina do pecado. Então você vai aprender que o pecado se divide em dois grupos, né? O pecado involuntário, aquele que você já nasce, que é o pecado do nascimento, que não pode te condenar enquanto você não tiver consciência do que é pecado, uma criança, eu já expliquei aqui. E existe o pecado voluntário. Voluntário é aquele que a gente faz porque é sem vergonha mesmo que é pecado, tá bom? Esse leva para o inferno. Então fica aí a dica para você, deixa o seu comentário, que Deus abençoe a todos uma noite abençoada. Hoje, quarta-feira, né? Enquanto eu estou dando aula para vocês aqui, dando estudo, aqui esse estudo, tem gente aí preocupado com o jogo, tudo bem, eu não tenho nada contra. Quem gosta, gosta, não gosta. Meu hobby maior é estudar mesmo. Mas que Deus abençoe a todos, um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida, o seu pastor, a sua igreja. Que Deus abençoe o seu ministério. A irmã que me convidou aí para podcast aí. Irmã, tem que ver, irmã. Eu aqui no momento não pude entrar na tua sala, mas você vê depois aí o dia que quiser, manda aí um convite, dependendo do lugar que é, né? A gente vai ver. E quem sabe a gente vai lá para estar dando uma ajudazinha, não é? Que Deus abençoe a todos. Grande abraço. Paz de Cristo no coração. Deixa aí o seu recado e a sua mensagem.